Alexandre hoje vai falar aqui a respeito de relação entre pais e filhos. Achei uma frase bem profunda aqui o tema de hoje, Alexandre. Pais e filhos, quando a proteção desprotege. Que história é essa, Alexandre? É quando o pai ou a mãe ela acaba virando muito super protetora, acaba exagerando nos cuidados, é isso? Exatamente, é quando justamente pais acabam cuidando do seu filho, criando eles, como se diz no senso comum, colocando numa bolha, ou ainda no senso comum, quando não corta o cordão umbilical. Essa proteção, que muitas vezes comparece como exagerada, um pouco de grude em excesso, vamos colocar assim, na verdade isso pode fazer um mal para a liberdade, a autonomia da criança, para que a criança também tenha, sabe o quê? Confiança. Muitas vezes a gente acaba com essa superproteção, vamos colocar assim, fazendo com que a própria criança não confie tanto nela e que ela até mesmo seja impedida de algumas coisas, justamente porque os pais acabam ali evitando que ela se submeta a algumas situações ou mesmo atrapalham o desenvolvimento dessa criança. Mas lembrando, os pais os fazem muitas vezes de modo involuntário, sem perceber, acabam acreditando que aquilo ali também pode ser benéfico, mas nem sempre é. Muitas vezes a criança acaba ocupando um lugar para os pais de cobrir alguma angústia dos pais. Muitas vezes os pais tomam os filhos para si dessa forma, mas às vezes a criança também não dá conta disso. Vou dar um exemplo simples que apareceu por esses dias, Leandro, para mim no consultório, uma criança e uma mãe. E aí, assim que eles chegam, eu logo me cumprimento a mãe, em seguida me direciono a palavra para a criança. Me direciono para a criança, pergunto para ela qual que é o nome dela. Só que a mãe acaba respondendo pela criança. Logo em seguida, eu pergunto para a criança o que ela gosta de fazer. E aí a mãe também responde pela criança. A criança tinha por volta de 4 anos de idade. Logo em seguida, eu pergunto para a criança o que ela estava achando de estar ali, o que ela tem feito ao longo do dia, e a mãe também responde. Eu desisto brevemente de falar com a criança e vou até a mãe para perguntar o que está acontecendo. Aí a mãe diz, olha, meu filho não fala. Então a gente percebe aí nessa relação que muitas vezes, cobrindo a criança e significando o que a criança pensa ou sente, às vezes a criança não tem voz porque os pais acabam ali cobrindo ela nesse sentido. É aquela criança que cai e olha para os pais para saber se doeu. É aquela criança que precisa do pai e da mãe, porque é como se houvesse ali uma espécie de simbiose. Quem sabe o que é simbiose é nesse sentido de um se alimentar, se retroalimentar do outro, precisar do outro. É claro que existe um limite até para isso, que pode muitas vezes atrapalhar para que a criança se lance no mundo. Às vezes a questão é até física, Alexandre. Eu vou contar aqui uma história que ocorreu na minha cidade, tem muitos anos isso, em que a mãe, também muito protetora em relação ao filho, o que fez, não deixava a criança nem mesmo andar descalça. E a criança ela acabava tendo muitos problemas de saúde, até que o médico falou, olha, acabo constatando, né, que a mãe, ao tomar essa atitude superprotetora, impedia que o filho adquirisse imunidades naturais que toda pessoa tem de ter, ou seja, você tem que ter contato com alguma sujeira, você tem que sair para o mundo, porque senão você acaba sendo infectado por vírus, às vezes, muito bobos, né, que o corpo naturalmente conseguiria dar conta dele se tivesse preparado para isso. Então ele teve que convencer essa mãe a deixar a criança brincar na terra de vez em quando, né, sair andando pelo jardim, por exemplo, sem nenhum calçado, descalço mesmo, que é para, enfim, entrar inclusive em contato com o mundo físico, né? É mais ou menos isso, pelo lado mais concreto, é uma outra faceta dessa proteção exagerada, né? Ah, com certeza. Esse aspecto físico, esse aspecto de proteção que desprotege, né, como eu trouxe, ele realmente
é um problema, muitas vezes, é uma dificuldade dos pais em relação ao crescimento dos filhos, porque eu vejo que alguns pais, mesmo que o filho vá crescendo, chegando ali na adolescência, com 12 anos de idade, os pais ainda não se despediram daquele filho criança que agora se torna adolescente e entram justamente nessa nostalgia, nessa angústia, ou os pais que veem os filhos se mudando, ou estudando fora, ou indo para a escola e também entram em angústia com essa síndrome do ninho vazio. Alguns pais têm dificuldade de deixar o filho na escola, porque eles acreditam muitas vezes da incapacidade da criança de lidar com a ausência deles. Só que o que é muito interessante é que alguns pais ficam muito chateados quando os filhos conseguem viver e sobreviver sem eles, né? Isso é algo a ser repensado, isso é algo que a gente precisa colocar em reflexão, porque justamente, na verdade, parte da educação é justamente oferecer essa liberdade, essa autonomia, mesmo para crianças na primeira idade. É claro que não é deixar os cuidados essenciais, o amor, o carinho e os afetos, mas também existe um limite da proteção que pode começar a se tornar uma desproteção. Aquela criança que, por exemplo, nunca desmama, aquela criança que sempre dorme na cama dos pais e não na sua própria cama, criando um certo limite, uma certa fronteira. Porque acaba que os pais tendo dificuldade de se relacionar entre eles, porque sempre tem a inclusão do filho. E não tem problema nenhum os pais terem planos que não incluam os filhos. Aliás, pelo contrário, é saudável para todo mundo. Então, essa é uma dificuldade que alguns pais precisam lidar com essa reflexão, compreender que isso é parte do desenvolvimento, que eles não estão sendo menos pais ou pais piores por oferecer esse espaço para os filhos. Agora, Alexandre, a gente está falando muito, né, do início da vida, das crianças, mas pensando aí num longo prazo, chegando à vida adulta. Essas crianças que vão crescer, vão ter a sua vida adulta, a sua independência. Como que essa superproteção lá no início da vida pode afetar depois nas relações que essa pessoa vai ter? Ou se fica muito complicado você ter uma independência depois dos seus pais, já que foi criado esse laço aí bem superprotetor, como você tem dito? E pode acontecer isso em casos mais intensos da pessoa sequer sair da casa dos pais. Não trocar o pai ou a mãe por uma outra pessoa, por uma outra atividade, por uma outra vida. Ou você pode, de fato, conseguir ter a sua liberdade e independência, se lançar para outros relacionamentos, sair de casa, mas corre o risco, pessoal, isso não é uma fórmula, claro, mas corre o risco de você se envolver em relacionamentos na qual você vai ter uma dependência emocional do outro, colocar a vida, talvez, uma parte dela na mão do outro, e frases como sem você eu não vivo, não sei fazer nada mais sem você. Isso pode até ser bonito em algumas leituras, romances e filmes, mas na vida real isso pode se tornar em algo trágico. A gente não sabe o que o outro é capaz de fazer com o nosso próprio amor ou dependência, e pode até mesmo correr o risco de um relacionamento abusivo. Então, a importância da liberdade, as crianças saberem lidar com a sua própria solidão, em certa medida, é parte da educação. Para que no futuro a gente não crie ali, talvez, um adulto que venha desenvolver fobias, medo social, porque acaba que ele, sendo super protegido, ele não se lança para o mundo social, coletivo, conhecer outras pessoas, enfim, viver em grupo, né? Então, isso pode, não é uma fórmula, isso pode ser um problema ali, que pode vir na vida adulta, sim. Ok, Alexandre Brito, sempre com a gente aqui todas as semanas. Alexandre, só deixa aqui sempre os seus canais aí de comunicação, onde é que o pessoal pode entrar em contato com você. Claro, Leandro. Veja bem, quem quiser me acompanhar no Instagram é @Alexandre_psicologia, Alexandre_psicologia. Meu contato é por telefone WhatsApp 27 999431968, 27 999431968, e no YouTube os vídeos e os nossos áudios ficam todos lá na Psicologia e a Vida Cotidiana, e é um prazer, pessoal, até segunda-feira que vem, viu? Até semana que vem, Alexandre. Bom trabalho, Alexandre.